Hello, hello, quinto ano. Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. Vamos à videoaula de hoje, tá? Dando sequência ainda na página page 59, vamos relembrar as disciplinas que nós temos na escola. Subjects, ok? Maths, Português, English, History, Geography, Science, Art, Physical Education, Computer Studies, Music. Esse C, gente, é quase mudo. Music, ok? Agora eu deixei de lição de casa, homework, os exercícios da página 60, exercise page 60. Então, era para conectar as matérias com as palavras correspondentes. Connect the subjects to the corresponding topics, ok? Maths with the numbers, ok? Science with the planets. Geography with the regions. As regiões, os continentes, os estados, os países, nós estudamos isso em geografia. History with the discovery. Discovery são descobertas, né? Sobre a história. About the history. Computer studies with the internet. Physical education with the sports. Music with the piano. Ou qualquer instrumento musical. Art with painting. Painting é pintar. Tá pintando. É o verbo to paint. Pintar. Tá? Exercise number 3. As palavrinhas são essas daqui. Português, Maths, Geography, History, Science, Computer Studies. Ok? Super easier. Very, very easier. Muito fácil. Aí hoje eu expliquei no Zoom este quadro que está na página 61, Blue Box, page 61, com conteúdo novo, que ainda vai falar sobre períodos, sobre horas, tá? Come on, let's go. Pega o lápis para copiar estas palavrinhas, estas frases aí no book, tá? Porque facilita para relembrar na hora de estudar, tá? Também peço que circulem as palavrinhas que estão circuladas, as palavrinhas que estão em negrito, tá? It's at 7 o'clock. It's at 7 o'clock. It's at 12 o'clock. Isso aqui são duas frases, tá? São exemplos, dois exemplos. Eu posso falar são 7 horas, como eu posso falar são 12 horas, tá? The time it begins or ends. O tempo começa ou termina, tá? É uma coisa ou outra. O tempo, por exemplo, a minha aula, it começa às 7. It's at 7 o'clock. Ela começa às 7. Ou então ela termina, tá? O final da aula, it's at 7 o'clock, tá? O tempo começa ou termina, tá? Eu sempre vou me referir a uma única hora, tá? Aqui no caso, 7 ou então 12. 7, 12. Agora, olha a diferença embaixo. Embaixo eu tenho um período. Ó, the time it begins and ends. O tempo começa e termina, formando um período. Tá? Por exemplo, minha aula, ó, it's from 7 to 12 o'clock. A minha aula vai das 7 até o meio-dia, até as 12 horas. Forma um período e eu informo aqui 2 horas, né? Duas horas diferentes na mesma frase. Eu tenho começo e eu tenho fim. Então, eu uso from, to, sempre na mesma frase, tá bom? It's every 55 minutes.
Gente, every, essa palavrinha é uma coisa repetida, por isso que eu coloquei repetidamente. É uma coisa que se repete every day, todo dia, every month, todo mês, every week, toda semana, every year, todo ano, tá? Então essa palavrinha every, ela vai aparecer quando alguma coisa ela se repete sempre, tá? Por exemplo, uma data, alguma coisa que se repete sempre. Então, it's every 55 minutes, it's every 55 days, it's every 55 weeks, tá? É uma coisa repetida. E essa palavrinha every significa todo, todo. Every day, todo dia. Every week, toda semana, tá? It's between the third and the fourth classes, the middle active. Gente, esse período é entre uma atividade e outra, ou entre uma situação e outra. Nesse caso, por exemplo, o trabalho será apresentado entre a terceira e a quarta aula, no meio, entre a terceira e a quarta aula. Essa palavrinha between significa entre, tá? Então, eu sempre vou usar between and na mesma frase, tá? Entre uma atividade e outra, entre uma situação e outra, entre um evento e outro, tá? It's a break of 25 minutes, the period of time. É um período de tempo. Aqui também é um período de tempo, tá? O intervalo tem 20, mas é o período, ele não fala a hora que começa e termina, como aqui no caso do from to. Ele fala que o intervalo tem 25 minutos. O intervalo, por exemplo, da escola, tá? De lanche. É a duração, período de tempo, eu posso colocar aqui, ó, é a duração, tá? Duração. Meu intervalo dura 25 minutos, ou então 55 minutes. It's a break of 55 minutes, tá? Meu intervalo dura 55 minutos. It's on time, exactly. É no exato momento, é agora, tá? It's on time, agora, nesse exato momento, ok? Agora, vocês precisam fazer o exercício 4, tá? Como lição de casa, homework, da página 62, só o 4, only exercise number 4, tá? Dentro do quadro, aqui, vocês possuem exatamente essas palavrinhas para falar de horas, de períodos. On, every, from, to, at, between, of, tá? Então, eu vou começar. I have Portuguese class, eu tenho aulas de português, 7 o'clock, e aqui no caso, a quarter to 9, porque são 15 para as 9, tá? Vocês perceberam que ele mostra dois horários? Olha, eu estou falando que eu tenho aulas de português, português class, então eu falo das 7 até as 8h45. Quando eu tenho um período onde a aula começa e termina, aqui ó, o tempo começa e termina, tá? Então eu uso from to. Por isso eu já respondi aqui com a sala no Zoom. From to. I have a Portuguese class from 7 o'clock to a quarter to 9. Até as 15 para as 9. Na letra B, letter B, I have a break. Break é o intervalo. Eu tenho um intervalo que a duração é de 15 minutes. Quando é a duração, período de tempo, duração, eu uso o of, tá? Porque o a já está sendo utilizado na frase. Olha o azinho aqui, ó. A break of 15 minutes, ok? Agora vocês vão tentar fazer sozinhos como homework o restante, tá? Inclusive, deixa eu escrever aqui que é homework. E nós vamos corrigir na próxima semana, ok? Deixa eu vou colar aqui. Vou escrever homework. Lição de casa.
E aí, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Para correção na próxima semana. O exercício 5 nós vamos fazer juntos. Na próxima aula já estamos quase terminando o book, ok? Não esqueçam do trabalho, gente, é para a próxima semana, tá? Dos números cardinal and ordinal numbers, tá? Have a nice, a good weekend. Bom fim de semana. God bless you. Thank you. Bye bye. Qualquer coisa, me chamem lá no WhatsApp, ok? Bye.